A codependência é um padrão de relacionamento disfuncional, onde a pessoa abre mão das suas próprias necessidades em benefício do outro, na maioria dos casos um dependente químico. Neste vídeo você vai saber que você pode mudar esse padrão de comportamento. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Neste comportamento que chamamos de comportamento disfuncional, é porque existe um padrão que se repetem e que a maioria das vezes a pessoa nem percebe esse comportamento. E também não reconhece esse comportamento na outra pessoa que é codependente. Aqui no canal tem bastante conteúdo sobre codependência. Então eu vou citar apenas as 6 características principais que são fáceis de identificar na pessoa que é codependente. Primeira característica é o cuidado e controle excessivo da vida do dependente químico, mesmo que não consiga ter nenhum controle sobre o seu uso. Mas na tentativa de controlar e resolver os seus problemas, assume as responsabilidades da vida do dependente químico e tenta controlar suas ações. Uma tentativa que sempre lhe causa frustrações, porque não tem resultado que espera, mas mesmo assim repete o mesmo comportamento. Outra característica, se sacrificar em benefício do dependente químico. Ela abandona as próprias necessidades, os seus sonhos, objetivos, sua vida social, aquilo que antes lhe dava prazer, como por exemplo, sair com amigas ou mesmo participar de confraternizações familiares. A pessoa codependente, ela tem baixa autoestima e sempre está esperando ser validada e tem uma necessidade de se sentir necessária e encontrar realização no papel de salvadora ou de salvador. E aqui está uma das características do nosso tema que eu vou falar daqui a pouco. Outra característica, sofre com ansiedade, medo e culpa. A sua preocupação com o dependente químico é constante. Mesmo que tenha feito o seu melhor e que vive em função do dependente químico, ela sempre sente-se culpada pelo seu uso, com a crença errada de que não fez o bastante. E o medo lhe acompanha sempre. Medo de perder a pessoa que ela acredita que precisa de cuidados, medo de que lhe aconteça alguma coisa de ruim. Muitos nem dormem na expectativa de receber alguma notícia ruim do seu ente querido. Paga suas dívidas também com medo de que ele sofra as consequências de seus atos. Uma característica importante e que também faz parte das características do dependente químico é a negação. Não percebe o seu comportamento disfuncional e justifica a sua negação no comportamento do dependente químico. Ela passa por um período de negação onde ela nega a gravidade do problema dela própria e do dependente químico. Muitos familiares ainda colocam a culpa ou a justificativa em outras pessoas. Atribuem o uso de substâncias de seu familiar às companhias erradas. Ou seja, ele usa por culpa dos colegas, que começou usando quando os colegas pediam para guardar a substância para ele. Essa foi a desculpa que ele deu quando foi encontrado drogas em suas coisas. E nega o seu problema, se justificando que precisa ajudar o dependente químico. E por último, a perda da identidade. Como a pessoa vive em função do dependente químico, de resolver os seus problemas, de salvá-lo, ela vai aos poucos perdendo a própria identidade, até chegar ao adoecimento. Agora vamos falar sobre os 2 papéis de salvadora e de vítima. Mas antes, deixa nos comentários em que situação você se sente vítima e salvadora. E já deixa o seu like para não esquecer. Obrigada. No papel de salvadora, o que você já foi capaz de fazer? De pagar todas as dívidas dele de uso, financiar tratamentos e profissionais que na realidade ele nunca quis, levá-lo em grupos de apoio, marcar consultas, deixá-lo dormir o dia inteiro enquanto você sai para trabalhar, pagar vários celulares para ele, para você saber onde ele está e para você estar disponível quando ele precisasse de ajuda, e buscá-lo em pontos de uso de substância, buscar sua droga de preferência, ir atrás dele para saber onde ele estava e o que estava fazendo, deixá-lo usar dentro de casa porque é mais seguro, não fazer nenhuma cobrança para não entrar em conflito e para ele não sair para usar, porque ele sempre diz que a culpa é sua. Enfim,
Estas são apenas algumas características do comportamento disfuncional de salvadora que a pessoa codependente tem. E qual o ganho que ela tem no papel de salvadora? De início, compensar o seu sentimento de culpa pelo que ela se cobra de não ter feito, por não achar que foi ou que é bom o suficiente para o dependente químico. Culpa pelo que você acredita que não fez o suficiente para o dependente químico, para se sentir reconhecida, aceita, amada, importante, validada, necessária, para ocupar um papel importante na vida do outro. Agora, sobre o resultado deste papel: frustração, sentimento de fracasso, desvalorização, sentimento de abandono, de ser usada apenas como objeto, não amada, desrespeitada, sentimento de solidão, de medo e de desamparo. Agora, sobre o papel de vítima. E não esqueça de deixar nos comentários em que situação você se coloca como vítima. E quando você se coloca como vítima? Quando você coloca no dependente químico toda a responsabilidade pelo seu sofrimento. Quando você acredita que é refém do dependente químico, que não tem outra saída a não ser esperar que ele mude. Quando você diz que fez tudo por ele e que ele não reconhece. Quando diz que adoeceu por culpa dele. Quando chantageia o dependente químico dizendo que vive em função dele. Quando atribui a ele todos os seus sentimentos e as suas escolhas. Quando você acredita que não tem outra escolha a não ser esperar e continuar lutando para salvá-lo, por não saber viver sem ele, porque o ama demais, ou porque é dependente financeiramente dele. Como sair deste padrão adoecido de comportamento codependente? O primeiro passo é sair da negação. É perceber e aceitar que está vivendo um comportamento disfuncional. Parar de colocar no dependente químico a responsabilidade que é sua, porque houve uma troca. Você assumiu as responsabilidades da vida do dependente químico e depositou a responsabilidade pela sua vida no dependente químico. Com a diferença que você assumiu as responsabilidades da vida dele, mas ele não assumiu as responsabilidades da sua vida. E como você se deixou de assumir a própria vida para assumir a do dependente químico, você ficou sem exercer a própria identidade. Porque quem assumiu a sua vida? Ninguém. Então, você foi colocado de lado. Por isso é que você adoece. É uma situação muito pesada, muito complexa para você dar conta sozinho. Então, para sair da codependência, você precisa sair da negação e entrar no processo de aceitação. Reconhecer o seu problema e assumir novamente a responsabilidade de sua vida e devolver ao dependente químico a responsabilidade pela vida dele. Precisa buscar ajuda psicológica e, na maioria dos casos, psiquiátrica. Participar de grupos de apoio, onde lá você vai encontrar pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você. E deixar de colocar no dependente químico uma responsabilidade que é sua, de justificar no comportamento dele, na doença dele, o seu comportamento. Porque na doença dele você justifica os seus comportamentos e os comportamentos dele. Aceitar que você não é vítima nem salvadora, mas sim responsável pelas suas escolhas e pelo sofrimento que você decide viver. Sobre sua vida, a escolha é sua e a decisão também é sua. Mas é importante saber que você, apenas você, é responsável pela sua vida e que você é capaz de mudar. Agora, eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar essas informações a chegarem a outras pessoas que, em muitos casos, nem sabem que são codependentes. Deixe seu comentário e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para você ser avisado quando for postado um vídeo aqui no canal. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.